Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é tremendo. Nós somos aí bem nenhumas, queridos, uma família para te amar, um lugar para você pertencer. Aqui é onde nós cultuamos a Deus e nós buscamos a presença dEle. Eu preciso que você fique conectado comigo aqui. Não perca o foco. Pastor Marcos disse uma coisa aqui no versículo que é tremenda, que Jesus, tem como colocar para mim novamente lá, 19:3, se eu não estiver enganado, é 3 ou é 4 o versículo. E procurava ver Jesus, né? Pode ir para o próximo, 4. E correndo adiante subiu, pode ir, mais um. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e lhe disse, Zaqueu, desce. Tem duas coisas aí, tem dois verbos aí. O primeiro é descer. Sai da sua posição. Sai desse lugar onde você se encontra no mundo, com as suas coisas, e desce. E a segunda coisa é depressa. Deus tem pressa de nós. Deus tem pressa que nós abandonemos a nossa posição e venhamos para Ele. E venhamos para Ele. Então, pensa nisso. E seja feliz. Porque quando eu penso nisso e coloco isso em prática, a felicidade nos alcança, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês. E eu quero ministrar com vocês hoje o Evangelho na prática. Nós vamos finalizar 1 Coríntios, tá, essa série. Nós ministramos todos os capítulos e versículos do livro, da carta aos Coríntios. E hoje nós estamos encerrando, queridos. Então, nós temos alimentado a igreja da palavra. A palavra tem sido ministrada, a palavra tem sido pregada. Porque esse é o propósito. Esse é o nosso propósito. De ministrar a palavra, para que a igreja pratique a palavra. Porque não adianta você chegar aqui ao culto e sair daqui e se esquecer daquilo que foi ministrado na tua vida. Você precisa colocar em prática essa poderosa palavra. Amém? O Evangelho, querido, não é algo apenas para ser lido, mas para ser vivido na prática. E aí eu quero ler então com você, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, onde Paulo vai retratar algumas práticas dos cristãos, algumas práticas do povo de Deus, da igreja na época dos apóstolos, onde nós chamamos de igreja primitiva. E a versão aí tem como colocar NVI para mim, por favor? Colocar NVI. A primeira coisa que já é NVI, é que a igreja, a prática da igreja, a prática do cristão, é que ela é uma igreja generosa. O cristão é uma pessoa generosa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque no primeiro versículo fala assim, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Próximo. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Hoje é o primeiro dia da semana. De acordo com a sua renda, ou seja, um percentual, de acordo com a sua renda. Quanto você ganha? Então, Deus está falando aqui de um percentual. Resolvendo para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar, ou seja, fora do tempo. Então, tenha uma constância. Uma igreja generosa, essa é uma prática do Evangelho, vivida. A pessoa fala que não tem dízimo no Novo Testamento. E o que quer dizer então
quando no versículo 2 de novo, o que quer dizer separe uma quantia de acordo com a sua renda? O que é esse de acordo com a sua renda? Me remete a um percentual. Se é de acordo com o que eu ganho, não é de acordo com o que o irmão ganha, mas é de acordo com o que eu ganho. Se é de acordo com o que eu ganho, existe nas entrelinhas aí um percentual. E qual é o percentual bíblico instituído por Deus? 10%. Que é bíblico. Então Paulo não precisava falar claramente, explicitamente, porque já era conhecido do povo. Cuidado com a Ana Laura na câmera, tá? Já era conhecido do povo. Então, esse momento que nós estamos vendo uma prática de um evangelho. Isso é prática cristã. Uma igreja que ela é generosa. Uma igreja que é abençoadora. E depois, nós vamos lá em Atos, no capítulo 11, versículo 19. Atos 11, 19. Olha o que diz. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. É 29, tá? Não é 19 não, 29, perdão. Aí. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Olha a prática. Olha a prática, de acordo com a possibilidade, aqui já é oferta. Aqui já é oferta. Eles mandaram ajuda para os irmãos que estavam na Judéia. Por quê? Os irmãos da Judéia pensaram que Jesus ia voltar rápido. E eles venderam tudo o que eles tinham e pararam de trabalhar. E começaram apenas a ficar ali esperando Jesus voltar. E aí eles começaram a passar necessidade, porque Jesus ainda não voltou. E aí a gente aprende uma outra coisa. Nós precisamos ser generosos, mas nós também precisamos ser prudentes. Por isso que Deus institui um percentual, porque você precisa viver do que Ele está te dando. Você não dá o resto para Deus. Uma igreja generosa não dá o resto para Deus, mas vive do resto. Você tem que viver do resto. Qual é o resto? 90%. Deus só quer 10%. Uma prática que está inserida no Evangelho, que era cotidianamente vivida pelo povo. E aí os cristãos de hoje perguntam, mas que será que a minha vida financeira está bagunçada? Não oferta, não dizima. Tem muitos, mas eu estou falando de cristão, hein, querido? Deus trata com filho. Deus trata com filho. Quem é filho, Deus trata. Aquele que não é filho, ele prospera, ele fica rico, ele não tem dificuldade, mas ele não é filho. O destino dele é o lugar de tormento, é o inferno. Então ele vai receber no mundo espiritual a condenação. Mas nós que somos filhos, somos disciplinados aqui. Para quê? Para que nós possamos receber de Deus o galardão, o reino, o tesouro que nos é prometido, que está no céu. Então existe uma diferença, porque você olha lá fora para o ímpio, e o ímpio está prosperando, o ímpio trai, o ímpio adultera, o ímpio isso, o ímpio aquilo, e ele está tendo recurso, ele engana, e ele tem recurso. Nós estamos falando aqui da palavra para os filhos de Deus, e não para o ímpio. O ímpio precisa primeiro de salvação, ele precisa ser salvo. Agora os filhos de Deus precisam praticar a palavra, para que eles recebam galardão. Essa é uma prática que nós temos que entender. Agora, a segunda coisa que o evangelho da época primitiva ele tinha, e que a igreja deve ter, é que a igreja deve ser missionária. É uma igreja missionária. Vamos lá no versículo 3 de 1 Coríntios 16, do 3 ao 4. Então, quando eu chegar,
entregarei cartas de recomendação aos homens, a quem? Aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Ou seja, é uma igreja que envia, é uma igreja que manda recursos, que abençoa, é uma igreja missionária. Nós só estamos aqui hoje porque nós temos uma igreja que nos enviou. É uma igreja missionária. E nós, quando é que nós vamos enviar? Porque faz parte da característica da vida cristã, a missão. Preparar pessoas para ir além da nossa localidade. Quando eu falo da nossa localidade, eu estou falando, por exemplo, aqui, quantos são do centro? Tem alguém que é de um outro bairro que aqui não está? Que nós poderíamos alcançar esse bairro para Jesus, mas eles não vêm até a igreja porque a igreja é muito longe. Nós podemos fazer missão nesse bairro e abrir nesse bairro um ponto de pregação. O que é que nos impede? O que é que nos impede? O coração do homem, o nosso próprio coração. Porque Deus quer. E quando eu me disponho com um ato de fé, Deus provê. Deus provê. Então não há impedimento para Deus na obra. Quem põe impedimento é o coração do homem. Ah, pastor, será que precisa mesmo? Querido, pergunta para Deus. Não é para o pastor, não. Porque Deus é que está dando para mim e para você essa ordem. Desça depressa. Desça. É depressa. Eu tenho pressa dessa obra. Eu tenho pressa dessa obra. O que você está aí em cima? Vem para cá. Vem ficar junto comigo. Não, oh, Deus, Jesus, espera aí, deixa eu ver aqui a paisagem. Deixa eu viajar um pouco aqui. Deixa eu apreciar um pouco aqui. Querido, é depressa, vem. Você vai ter tempo no céu de apreciar o que é de bom e de melhor. Mas aqui Deus tem pressa. Vai lá para mim, 2 Coríntios 8, 4. 2 Coríntios 8, 4. Eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Missão, uma igreja missionária se faz com recurso de quem oferta, com os pés de quem vai e com os joelhos de quem intercede. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos, ou seja, de contribuir para que o evangelho cresça. É uma prática que a igreja tem que ter. Qual é a primeira prática? Generosa. A segunda? Missionária. E a terceira prática que a igreja tem que ter? Ela tem que ser hospitaleira. Vamos no versículo 5, 1 Coríntios 16, 5. Uma igreja, os irmãos, o cristão, ele precisa ser hospitaleiro. Ele precisa saber receber as pessoas. Ele precisa saber acolher as pessoas. Olha só. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Aqui nós vemos Paulo falando para a igreja de Corinto que ele vai ficar lá um tempo com eles, que ele vai precisar se hospedar com eles, que ele vai precisar da ajuda deles, que ele precisa ser recebido, que ele precisa ser cuidado. Isso é hospitalidade, isso é receber. Então a gente vê que se Paulo está falando isso, é para que a igreja pudesse se preparar para recebê-lo, para ter o quê? Hospitalidade. Então a igreja
que vive o evangelho na prática, ela também é hospitaleira. Ela sabe receber os que vêm de fora. Ela sabe receber aqueles que estão de fora. A quarta coisa é que a igreja precisa ser intercessora. Uma igreja que pratica o evangelho é uma igreja intercessora. Vamos no versículo 8, 1 Coríntios 16, 8. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Pastor, onde é que está a intercessão nesse lugar? A intercessão está no coração daquele que ouve essa palavra de Paulo e ora para que Paulo possa ter êxito nessa porta que foi aberta, para que esses adversários, eles caiam. Por que Paulo está falando isso para eles? Você acha que ele está falando apenas para contar vantagem? Não, ele já está falando para que a igreja possa interceder, porque uma porta foi aberta, só que existem muitos adversários. Porque se a porta está aberta e não tem adversário, precisa de oração? Precisa de intercessão? Não. Vou interceder por quê? Eu preciso que a intercessão aconteça, para que eu possa receber de Deus o cuidado, para que Ele possa aplanar os caminhos, para que eu possa ministrar o Evangelho. Colossenses 4:3, por favor. Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Aí está, de forma explícita, Paulo pedindo a intercessão aos colossenses. E a gente não sabe como era o cotidiano, quando Paulo escreveu uma carta, a gente não sabe se tinha outras cartas, nós não sabemos como era o diálogo, a gente tem apenas o contexto da carta ao Coríntios, que nós estamos vendo, mas nós temos contexto de outras cartas, e que nos ajuda a entender que aquela fala, ela é uma fala de pedido intercessório. Então uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é generosa, ela é missionária, ela é hospitaleira e ela é intercessora. Ela é uma igreja intercessora. Agora, a quinta coisa que uma igreja que vive o evangelho na prática tem que ser, é uma igreja que acolhe, acolhedora. Olha só em 1 Coríntios 16:10. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajude-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Uma igreja, irmãos cristãos sabem acolher. Por que Paulo está dando essa direção? Porque Timóteo era jovem. E as pessoas ali, muitas das vezes, eles olham para o jovem e não dão crédito para ele. Eles olham para o moço e eles não dão crédito para ele. E aí, quando nós percebemos Paulo falando isso, por qual motivo Paulo então está trazendo isso para a igreja na carta? Para que eles pudessem receber bem Timóteo. Para que Timóteo pudesse se sentir amado e cuidado pela igreja, não desprezado. Então há uma diferença em hospitalidade e acolhimento. A pessoa, quando eu sou eu sou hospitaleiro, eu sei receber comida, lugar para dormir, janta, café, eu recebo bem. Acolher já tem a ver com intimidade, com amor, com cuidado. O acolhimento, ele tem a ver com aquilo que você está proporcionando em termos de amor para o outro. Não despreze ele. Quando ele for ministrar, vai todo mundo lá para honrá-lo.
para acolhê-lo. Quando ele for pregar, creia, é como eu estou também pregando. Dê a ele crédito. Então, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é uma igreja generosa, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja hospitaleira, ela é uma igreja intercessora e também é uma igreja acolhedora. Olha, coloca para mim Atos 15:3, por favor. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essa notícia alegrava muito a todos os irmãos. Olha o resultado, olha aqui o resultado do evangelho na prática. Olha só o que é o resultado de um evangelho vivido na prática. O que é o resultado de uma igreja que é generosa, que é missionária, que é hospitaleira, que é intercessora, que é acolhedora. A igreja os enviou. Quem que enviou? A igreja. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. O evangelho proporciona alegria. E alegria é muito maior do que felicidade. O evangelho proporciona paz. Muitos vivem sem paz porque não conseguem viver o evangelho na prática. Muitos vivem sem alegria porque não conseguem viver o evangelho na prática. Não conseguem ser cristãos que praticam o evangelho. E aí o semblante cai. Aí fica triste. Aí a depressão vem. Mas viva o evangelho na prática, que esses mal têm que fugir da sua vida e a bênção do Senhor tem que te alcançar. Qual é o teu ministério, querido? Entra de cabeça, mergulhe de cabeça, sem medo de ser feliz, porque você vai ser. Glória a Deus. Sexto ponto de uma igreja que vive o evangelho na prática: uma igreja compreensiva. Uma igreja precisa ser compreensiva. Vamos lá em 1 Coríntios 16:12. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Os irmãos podiam ficar bravos, né? Mas Paulo já orienta. Queridos, não fica bravo com o Apolo, não. Vamos entender. Ele não quer ir agora, mas depois ele vai. Não fica chateado, não. Porque você guardar raiz de amargura no seu coração só vai te fazer mal. Você ficar pensando mal de Apolo só vai trazer mais mal para a tua vida. Já libera perdão na vida de Apolo. Seja compreensivo. Porque o diabo só precisa de uma raizinha de amargura para danificar a sua vida, para acabar com a sua vida. Vocês conhecem o tal da fibromialgia? Fibromialgia é uma doença que muitos não conseguem explicar e que muito cristão tem. Por quê? Falta de perdão. Dores terríveis no corpo. Talvez você olhe para dentro e diz, mas pastor, eu não tenho que liberar perdão de nada. Está tudo perdoado. Será? Porque se a dor está aí, é o que o Satanás precisa para causar em você essa raiz. Ele não precisa de muito. Ele só precisa de uma raizinha. Então talvez é tempo de refletir. Será que eu perdoei mesmo? Será que não tem ninguém mesmo que eu preciso perdoar? Então, seja compreensivo. Seja perdoador. Eu posso até trocar aqui de compreensivo para uma igreja perdoadora. Então, uma igreja que vive o evangelho na prática, os irmãos que vivem o evangelho na prática, são irmãos generosos, são irmãos missionários, são irmãos hospitaleiros, são irmãos intercessores, são irmãos acolhedores e são irmãos perdoadores, compreensivos. Amém? Mas também são irmãos que vivem a fé. Uma igreja de fé. Versículo 13. 1 Coríntios 16:13.
estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Sejam fortes. Aqui, primeiro ele fala para você vigiar. Porque fé sem vigilância é imprudência. Você precisa vigiar, para que você não vacile na sua fé. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Paulo está falando para ser vigilante por questão da fé, porque se você não vigiar, você cai e perde a sua fé. O que tem roubado a sua fé? O que tem feito com que a tua fé diminua? Pastor, eu era um homem de tanta fé, eu era uma mulher de tanta fé, eu orava e o fogo caía, eu orava e a pessoa era curada, eu orava e a presença de Deus aparecia, a glória de Deus se manifestava. Querido, o que aconteceu? A Bíblia nos ensina, você não vigiou. Você permitiu Satanás roubar ou diminuir a sua fé. Coloca para mim 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não fui eu que disse, é a palavra. O pastor não inventou nada que Satanás vai roubar a sua fé. Ele está procurando só um motivo. Ele está procurando só um motivo. E eu dou N motivos para você ter sua fé diminuída. Para de ler a Bíblia. Diminui a leitura. Diminui o tempo de oração. Falta culto. Crente não falta ceia, querido. Crente que falta ceia está com a fé pequena. Falta o culto. Não concorda com o que o pastor prega. Não precisa concordar comigo, querido. Você tem que concordar com a palavra. É com o que está na Bíblia. E aí você não entende por que a sua fé diminuiu? Você permitiu o Satanás entrar na sua mente e devorar a sua fé. Porque você prefere acreditar na mídia, na televisão, ou no seu próprio conhecimento do que na palavra. Aí é que está o problema. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Homens de coragem, você tem que enfrentar. Você vai ser confrontado. Sejam fortes. Você vai ser provado na sua fé. Isso tem a ver com provação. Cuidado com os microfones. Ana Laura, hoje você está. Glória a Deus por isso. É melhor uma criança ativa do que uma criança no leito de hospital. Misericórdia. Queridos, amem-se, sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. Esse negócio que está aí no mundo, o mundo tem pregado tantas coisas contra a palavra de Deus. Tem um tal de feminismo, tem um tal de ideologia de gênero, tudo contra o que está na palavra. Se você for viver isso, a fé só vai, só diminuir. Tem um tal de prosperidade a qualquer preço. Tem um negócio aí de você não, hoje eu sou doutor, hoje eu sou pós, hoje eu sou PhD, amanhã eu vou ser pós-PhD. Querido, vai levar você para o céu. O que você vai fazer com esse pós-PhD lá no céu? Porque no céu vai contar quantas almas você ganhou para Jesus. Aí você estuda a sua vida inteira para chegar no céu e varrer terreiro. Vai ser nada. Não vai ter nenhuma coroinha. Porque você já recebeu toda a sua glória na terra. Tudo que é a tua glória que você podia receber, você já recebeu na terra. Todos os elogios que você precisava receber, você recebeu aqui na terra. Mas desprezou ser um embaixador, ser um homem de referência do céu na terra. Você abandonou
uma posição que está te dando, é o Criador de toda a terra, é o Criador de todo o universo, é o Criador da vida. E você saiu dessa posição que Ele te deu para poder aceitar uma posição de homens, para ser visto por homens, para status. Você abandonou o nosso Deus, querido. Deus, a palavra Deus significa o que para você? Porque para mim é algo que excede o meu entendimento, está além da minha compreensão humana, que Ele sempre existiu e nunca foi criado por ninguém. Para mim é uma honra, é um privilégio poder servir a Ele, falar das coisas dele, e Ele tem essa honra para você. A mesma honra que Ele me concedeu, Ele concede a você. Viver esse evangelho na prática, um evangelho na prática. Então, querido, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é generosa, ela é missionária, ela é hospitaleira, ela é intercessora, ela é acolhedora, ela é perdoadora, e ela é uma igreja de fé, mas também é uma igreja de amor. É uma igreja de amor. No versículo 14, Paulo fala assim: façam tudo com amor. Por quê? De nada vai adiantar você ser missionário, de nada vai adiantar você ser intercessor, de nada vai adiantar você ser generoso, de nada vai adiantar você ser um pregador, de nada vai adiantar você ter fé, se não tiver, antes de tudo isso, o amor. Porque o amor é a intenção do coração com a qual você faz. Porque se você está fazendo tudo isso para poder receber glória dos homens na terra, você é o pior miserável. Por quê? Porque você vai receber a glória na terra, mas vai chegar no céu, cadê a sua coroa? Não vai ter, porque você já recebeu tudo que tinha para receber dos homens, porque você fez com a intenção do coração de ser visto, e não de ser, e não de, com o amor, porque Deus assim o ordenou. O que Paulo está falando é que a igreja de Corinto precisava entender que ela tinha que fazer com amor. A intenção do coração tinha que ser o amor. Porque se eu sirvo para ser visto, eu estou aqui cantando, as meninas cantando aqui, se elas quiserem ser uma estrelinha do louvor, elas vão ser, elas vão louvar a Deus. Mas se a intenção do coração delas é apenas estar aqui para poder aparecer, coitadas, elas vão receber glória na terra, mas e no céu? Se não tiver o amor para estar aqui louvando ao Senhor, no céu não vai ter, na eternidade não vai ter. Nós estamos falando de eternidade, e não de tempo. 1 Pedro 4,8, por favor. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ou seja, sem amor não há perdão. Ou seja, estarmos juntos como igreja para viver o evangelho na prática, precisa de perdão constantemente. Por quê? Nem sempre eu vou concordar com o irmão, nem sempre eu vou concordar com o que o pastor falou, nem sempre, e eu preciso o quê? Perdoar. E para perdoar você precisa de amor. Precisa de amor. Então, querido, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela tem que ter amor, mas ela também é uma igreja submissa. Versículo 15, por favor. 1 Coríntios 16, 15. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos? Recomendo-lhe, irmãos, que se submetam a pessoa como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Uma igreja que pratica o evangelho, vive na prática o evangelho, é uma igreja submissa à sua liderança, submissa àqueles que Deus capacitou e chamou
para serem líderes em alguma área. Isso é um problema sério dentro das igrejas hoje. A rebeldia. Por quê, pastor? Porque talvez você não concorda com o seu líder de um ministério. Nós temos aqui o líder do Ministério de Louvor, que é o Jaderson. E aí, a Carol pega e fala assim, eu não estou concordando com essas músicas que o Jaderson quer não. E aí começa a falar isso para a Ana Júlia, aí começa a falar para a Fernanda, aí elas se juntam as três e falam assim, pastor, nós não concordamos com o Jaderson, não queremos assim. Rebelião. Você quer resolver esse problema? Vai em oração diante de Deus. Se você não concorda, fala para Deus. Mas se submeta. Submeta-se sobre a liderança daquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Hebreus 13, 17, por favor. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes. Quem está falando não sou eu, querido, é a palavra. Obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não servirá de proveito para vocês, não será proveitoso para vocês. O que a palavra está querendo nos ensinar? Que quando eu me rebelo, quando eu não concordo, quando eu não aceito, quando eu não quero, quando eu não faço, aqueles que Deus colocou para me ajudar a crescer na fé, vão sofrer. E esse sofrimento que eu causo ao outro, eu vou colher ele depois, na minha vida. Vou ter colheita dele. Vou ter colheita. A Bíblia nos ensina isso. Então, querido, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é o quê? Generosa. Vamos lá juntos? Missionária, hospitaleira, intercessora, acolhedora, perdoadora, de fé, de amor, submissa. E uma igreja de honra. Uma igreja de honra. Versículo 17. Versículo 17. Alegrei-me com a vinda de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Honra. Honra. Valor. Valorizem. Deem honra. Então uma igreja, ela precisa aprender a honrar. Ela precisa ver aquilo que os que estão a abençoando estão necessitados e abençoe. Honra. Honra. Vai lá para mim, Filipenses 2, 29. Filipenses 2, 29. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como estes. Paulo novamente falando de honra. 1 Tessalonicenses 5,12. Não está saindo não? Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e os aconselham. Agora pedimos, irmãos, que tenham consideração, que tenham honra. Honra. Nós precisamos ser uma igreja que honra. E como eu honro? Eu não vou falar isso aqui, que eu não quero pregar em causa própria, né, pastor? Não vou entrar em detalhes. Deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração. Mas você pode ter um líder que você precisa honrar. Você pode ter o seu patrão que você pode honrar. Você tem seus pais que você pode honrar. Amém? Então, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é generosa, ela é missionária, ela é hospitaleira, ela é intercessora, ela é
acolhedora. Ela é uma igreja de fé, de amor. O que mais que ela é? Uma igreja submissa, uma igreja de honra, mas também é uma igreja de unidade. Ela precisa ser uma igreja de unidade. Versículo 19, 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saudem-se uns aos outros com um beijo santo, um beijo no rosto. Ou seja, eles tinham um único propósito. Eram várias igrejas, mas uma só em Cristo Jesus. Unidade. Unidade. Uma igreja que ama a outra. Uma igreja que ajuda a outra. Eles estavam unidos no corpo de Cristo. Igrejas locais, mas unidas pelo corpo. Então, querido, para nós caminharmos para o fim, uma igreja que vive o evangelho na prática, ela é uma igreja o quê? Primeiro, vamos comigo, generosa. Vamos mais forte aí. Primeiro ela é o quê? Generosa. Depois ela é missionária. Depois ela é hospitaleira. Depois ela é intercessora. Depois ela é acolhedora. Depois ela é perdoadora. Depois ela é uma igreja de fé. Depois ela é uma igreja de amor. Depois ela é uma igreja submissa. E ela é uma igreja que honra. E é uma igreja que promove unidade. E por último, ela é uma igreja que pratica o evangelho. Para finalizar, ela é uma igreja que pratica o evangelho, porque não teria sentido eu colocar todos esses pontos e não praticá-los. No capítulo 21, no versículo 21, eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Venha, Senhor. Mas a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém? Aqui Paulo está falando, tudo isso eu fiz de próprio punho. Estou escrevendo essa saudação de próprio punho. Por quê? Para que vocês pratiquem isso, vivam isso na prática. Em Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, se você não concorda com o que está escrito na palavra do Senhor, então você não tem como ter parte com Deus. Não tem como. Seja amaldiçoado. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz. É contraditório, né, o nosso Deus ser Deus de paz, mas também ser general de guerra e senhor dos exércitos, né? É porque para você ter paz, você tem que ter força bélica para promover a paz, para que a paz permaneça. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor seja com vocês. O que isso quer dizer para mim, queridos? Que eu preciso cada vez mais viver o evangelho na prática. Porque nós estamos numa guerra. Nós estamos numa batalha. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta não é contra ministros, contra juízes, contra presidentes, contra governadores, contra prefeitos, contra vereadores ou contra autoridades constituídas no mundo natural. A nossa luta é contra um exército invisível
que você não consegue ver da parte do diabo e seus demônios, das hostes espirituais do mal que influenciam o mundo como um todo. A nossa luta é contra eles, que promovem toda uma política anti-família, anti-liberdade. E por isso o nosso Deus é um Deus de paz, mas também é um general de guerra. Uma coisa não anula a outra. As duas andam juntas. Então eu preciso entender que viver o Evangelho na prática tem um preço. Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Viver o Evangelho na prática não é simplesmente algo que eu leio, que eu faço, mas é uma decisão pessoal. E primeira decisão que essa pessoa tem que ter é olhar para a cruz, saber que Jesus levou a cruz, pagou um preço para nos resgatar, para que nós não precisávamos pagar esse preço, mas você tem uma cruz. E eu já cansei de falar aqui na igreja, cruz não é doença, cruz não é o marido que você tem ou que você gostaria de ter, cruz não tem a ver com morte de um ente querido. Não, cruz é você anular a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Cruz é negar aquilo que você acha que é certo no seu conhecimento humano para fazer o que é certo dentro da palavra de Deus. É negar a si mesmo, é negar o que você acha que é certo para poder fazer aquilo que Deus fala que é certo. Isso é cruz. Cada um tome a tua cruz e siga-me. Cada um se abra mão de si mesmo, negue as suas vontades e venha após mim. Porque Jesus não queria morrer por nós, mas foi necessário que ele morresse, e ele decidiu morrer. E ele mesmo disse para Pilatos: não sou eu, não é você que está me mandando, mas sou eu que estou entregando a minha vida em favor deles. Foi Jesus que se entregou. Ninguém tomou a vida de Jesus, mas ele a deu. Então, queridos, viver o Evangelho na prática. Você sabe o que você está fazendo de errado. Você sabe o que tem que mudar na sua vida. Você sabe o que o Espírito Santo está falando para você, que tem que ter uma mudança. Mas você permanece paralisado e não muda, porque você não quer carregar a sua cruz. Então você não é digno de Jesus. Então você não é digno dele. Porque todo aquele que quer andar com Jesus, toma a sua cruz e segue após ele. E segue após ele. Paga o preço. Paga o preço. A salvação, ela é de graça. É a graça, é um presente. Mas seguir e viver o Evangelho na prática requer renúncia. 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 Eu renunciei muitas coisas para estar aqui. O pastor Marcos sabe. E eu renunciei de muitas coisas. Eu renunciei da minha mãe, do meu pai. Renunciei da empresa. Renunciei dos meus amigos. Do meu convívio. Eu renunciei. Porque não era a vontade de Deus. Era a minha vontade. Mas não era a vontade de Deus. Então, eu abri mão. Porque hoje, eu sou muito mais feliz com essas renúncias que eu fiz, porque eu continuo tendo meus amigos, eu continuo tendo meus pais, e agora eu tenho mais uma família. Glória a Deus por isso. Talvez no momento você não entenda, talvez no momento você vai pensar que negar a si mesmo é sofrimento, mas não é. Deus vai te recompensar, Deus vai te acrescentar alegria sobre alegria, glória sobre glória. Você recebe? Vamos ficar de pé, vamos orar.